Fala galera, tudo beleza? Vamos para mais um vídeo extremamente importante que é para diferenciar o que é potencial de oxidação, potencial de redução, saber entender como é que você usa os potenciais para dizer se uma reação é espontânea, se ela não é espontânea. E isso daí a gente sabe que é extremamente importante, né? Tanto para a pilha quanto para a parte de eletrólise. Então vamos lá, bota logo o seu joinha aí, bota o seu curtir se for o caso e se não está inscrito, se inscreva, mas o importante é que a gente aprenda. Vamos para frente, vamos nessa! Bom, o que é que eu quero que vocês entendam? Eu não sei se vocês já pararam para perceber, mas muita gente quando não entende o que é potencial de oxidação, potencial de redução, é porque não tem paciência para olhar o nome. Potencial é capacidade. O que é potencial de oxidação? É a capacidade de sofrer oxidação. E o que é sofrer oxidação? É perder elétrons. Se você tiver a paciência de escrever isso, que eu vou colocar aqui, ó, eu, inclusive na hora da prova nervoso, eu faria isso. Se eu tenho uma espécie que tem um alto potencial, que é o E, de oxidação, é a mesma coisa de dizer que ela tem uma elevada capacidade de perder elétron. Lembrando que perder elétron é a elevada capacidade de sofrer oxidação. E se eu sofro oxidação, quer dizer que eu sou um agente redutor. Então, poxa, se eu tenho alto potencial de oxidação, eu sou um ótimo agente redutor. Eu perco meus elétrons muito fácil, então eu vou reduzir alguém. Já se você para e ouve o contrário, eu tenho um alto potencial de redução. Nunca invertam o nome. Está escrito que eu tenho alto potencial de redução. Isso é a mesma coisa de grande capacidade. O que é que está escrito na redução? Então eu tenho uma grande capacidade de sofrer redução. Poxa, se eu tenho uma grande capacidade de sofrer redução, o que é sofrer redução? É ganhar elétrons. Então, se eu tenho um grande potencial de redução, não precisa ter angústia, é ir devagar. Ó. Se eu tenho um grande potencial de redução, eu tenho uma grande capacidade de ganhar elétrons. Então, eu sou um ótimo agente oxidante. Perceberam como isso é fácil? Então agora vamos aplicar aquelas tabelas que caem em quase toda a prova de química que vocês veem por aí. Vamos olhar uma tabela aqui do meu lado? Ó, chega na prova e vocês veem uma tabela que nem essa. O que é que a gente pode concluir? A primeira coisa que eu gosto muito de falar nessa tabela e que vocês não podem vacilar é o seguinte. Leia a tabela. O que é que está escrito? Potencial de redução. Michel, e se não viesse escrito nada? Você ia ler o quê? O cobre aqui no início é mais 2, aqui é 0. De mais 2 para 0 diminuiu o NOx, ele sofreu redução. Ainda tem uma terceira maneira. Vocês estão vendo aqui pela equação que ele está ganhando elétrons, ó, Cu2+, mais 2 elétrons. Outra. Gente, atenção na leitura. Não vamos morrer na leitura. Se o indivíduo disser assim, metal cobre. Se ele falar metal cobre, ele está se referindo a quem? Ao Cu. E se ele disser íon cobre, é ao Cu2+. Se ele disser metal prata, é o Ag. Não tem na tabela, não sei nem por que eu falei, mas tudo bem. Metal ferro, ele está falando do Fe. Íon ferro, Fe2+. Metal magnésio, Mg. Isso não enche o saco, não. Isso faz você entender, ó. Na hora que você ouve lá, magnésio metálico é Mg, íon magnésio é Mg2+. Se disser eu tenho uma solução de cobre, solução de cobre tem que ser íon cobre. Se ele disser eu tenho uma barra de cobre, um fio de cobre, tem que ser o Cu metálico. Então, ó, NOx 0 é o metal. O íon ou a solução tem carga, tá? São os íons. Agora, olhem para os valores, mais 0,34, menos 0,44, menos 2,37, menos 2,93 e menos 0,4. É fácil ver, e aí não se deixa enganar, é fácil ver que o maior valor é esse aqui de cima. Se o maior valor é o de cima, quer dizer que o íon Cu2+, porque quem está sofrendo redução é o íon Cu2+, o íon Cu2+ é quem ganha esses elétrons mais fácil.
É fácil ver também a seguinte coisa. Se eu inverter a equação, gente, se o Cu2 mais 2 elétrons, dando Cu é 0,34, se eu pusesse Cu0 dando Cu2 mais 2 elétrons, em vez de mais 0,34, seria menos 0,34. É só trocar os sinais. Então, se eu quisesse os potenciais de oxidação, ó, potenciais de oxidação, que é a facilidade de perder, de sofrer oxidação, daria mais 0,44, mais 2,37, mais 2,93 e mais 0,4. Cuidado que nem sempre está em ordem, tá certo? Pode ser que eles estejam embaralhados, então sempre olhem com calma. Quem é que tem o maior potencial de oxidação? Lembre que quem oxida é o metal, quem reduz é o íon. Quem ganha elétron é o íon, agora quem perde é o metal. É só olhar, ó. Olhem para a equação com calma. Agora olhe mesmo. Cu2 mais 2 elétrons, o íon ganha. Agora, Cu dando Cu2 mais 2 elétrons, quem perde é o metal. Então o metal oxida, o íon reduz, não pode esquecer isso. Quem é que tem o maior de oxidação? Você lê os valores, ó. Vocês viram que mais 2,93 é o maior? Se é o maior, quem se oxida mais fácil é o potássio. Então o que é que a gente pode escrever aqui? O maior potencial de redução é do íon Cu2+. E o maior potencial de oxidação é do potássio. Isso quer dizer o quê? O Cu2+ se reduz mais fácil. Então, a gente vai escrever aqui que ele é o melhor agente oxidante. Já o potássio é o melhor agente redutor. Que fique gravado. Não é o íon potássio, é o potássio, porque quem oxida é o metal e quem reduz é o íon. Essa confusão, as provas vão lá e mexem com isso, porque sabem que a gente não costuma ler com atenção. Então, tomar cuidado. É simples. Pense devagar, o metal é que perde, o íon é que ganha. Fácil e tranquilo. O metal oxida, o íon reduz. Boa. Outra coisa legal, não custa nada lembrar. O que é um metal de sacrifício? É aquela substância que se oxida para proteger alguém. Então, quem é um ótimo metal de sacrifício? Quem tem o maior potencial de oxidação. Quem se oxidar mais fácil vai ser o melhor metal de sacrifício. Quem é que se oxida mais fácil? Nesse caso, é o potássio. Agora, vamos lembrar uma coisa? Os elementos da 1A, eles se oxidam tão fácil que às vezes eles não são bons metais de sacrifício, porque em contato com água eles explodem. Então, se o indivíduo vier falando, por exemplo, metal de sacrifício para um navio, onde é que o navio fica? Na água. Será que você vai botar o elemento da 1A? Não vai rolar, porque o elemento da 1A vai explodir. Então, eu tenho que buscar alguém que perca elétrons fácil, mas que não seja tão reativo que nem os da 1A. Então, muitas vezes se usa os elementos da 2A, o magnésio, tá certo? Ele é um bom metal de sacrifício, entre outros. Nesse caso aqui, era melhor usar o magnésio, como vocês estão vendo aqui, ó, que é alto, do que o potássio, porque, claro, por causa desse risco de explosão. Então, não errar isso. Uma coisa que eu acho importantíssima e que eles adoram colocar em prova. Eu vou apagar isso tudo aqui para que a gente consiga trabalhar bem bacana. Bom, olhem só. Se ele dissesse assim, eu quero reagir o cobre metálico, na hora que ele fala cobre metálico, o fio de cobre, ele falou do Cu. Se ele quer que reaja, o Cu vai ter que ser reagente. Então, tu já vai inverter a equação do cobre. Tu já vai colocar a seguinte coisa, Cu transformando-se em Cu2+, mais 2 elétrons. Quanto é o potencial? Menos 0,34 volt. Entenderam que eu inverti? Troca o sinal. Ele disse que quer reagir o cobre metálico, um fio de cobre, com uma solução de ferro. Solução de ferro, ele está falando de íon ferro. Então ele está falando disso daqui, ó. Então eu vou deixar a equação do ferro como ela está. Porque o cobre, ele vai ter que reagir com os íons ferro. Isso aqui, ó, o Fe2+, ele ganha 2 elétrons e ele transforma-se em Fe. Se eu estou deixando a do ferro como está, vai ficar menos 0,44 volt. Quando eu somar essas duas equações, vocês percebem que o cobre ele vai reagir com os íons ferro. Eu vou ter a formação do Cu2+ e do Fe. E a diferença, somou aí, isso dá menos 0,78 volt.
Toda vida que a DDP der negativa, quer dizer que o processo ele é não espontâneo. Então, o que a gente acabou de concluir? Que o cobre metálico não reage espontaneamente com o Fe2+. Se ele apenas colocar vai reagir, vai não, porque eu precisaria forçar para que houvesse reação. Muito bom. Vamos ver uma outra, para isso aqui ficar bem claro, para não ficar uma coisa meio nebulosa, meio esquisita. Vamos ver uma outra. Se eu apagar isso, vamos tirar daqui. Se eu dissesse magnésio com íon cobre, ele está se referindo a quem? Ao magnésio metálico e ao íon cobre, solução de cobre. Olhem quem é que ele quer que reaja, magnésio metálico com íons cobre. Então vamos pegar do magnésio, ela é que vai ter que ser invertida, porque o magnésio vai ter que virar reagente. Michel, mas por quê? Porque ele disse magnésio metálico com íon cobre. Vamos ver se reage. Magnésio, está aqui a situação, magnésio metálico com íons cobre. Para eu conseguir essa reação, eu inverto a do magnésio, fica magnésio dando Mg2+, mais 2 elétrons, em vez de menos vai ficar mais 2,37 e eu deixo a dos íons cobre, Cu2+, mais 2 elétrons, dando Cu, e fica mais 0,34. Se nós somarmos, eu posso cancelar os elétrons e o que sobraria para a gente seria Mg mais Cu2+, dando Mg2+, mais Cu. E a DDP, quando vocês somarem as equações, soma os potenciais, daria mais 2, cuidado com as contas, viu, para não fazer besteira. Então aí, ó, ficaria 7, 4, 11, vai 1, daria 2,71 volts. Então tá feito. O que é que vocês estão vendo? Deu positivo. Se deu positivo, esse processo ele é um processo espontâneo. Então, processo espontâneo, essa reação acontece naturalmente, sem precisar de nada para forçá-la. Na boa. Então, deu para entender. Então, guarde na cabeça isso, pelo amor de Deus. E uma última informação. Se o cara dissesse, olhando para essa tabela, quem é que eu precisaria juntar para ter uma pilha, ele está falando pilha. Na hora que ele fala pilha, a DDP tem que ser positiva. A pilha com a maior DDP possível. Gente, quem é que vai ter a maior DDP? Quem é que vai ter a maior soma? Quem tiver o maior potencial de redução com o maior potencial de oxidação. Quem é que tem o maior potencial de redução? O íon cobre. Quem é que tem o maior de oxidação se eu inverter tudo? É o potássio. Então, se eu juntar o cobre com o potássio, eu vou ter a maior diferença de potencial. É o maior de oxidação com o maior de redução. É quem se oxida mais fácil com quem se reduz mais fácil. Beleza? Bom, gente, vamos deixar bem clara essa matéria que a gente acabou de ver, vendo essa questãozinha aqui que caiu no Enem em 2012. O boato de que os lacres das latas de alumínio teriam alto valor comercial levou muitas pessoas a juntar esse material na expectativa de ganhar dinheiro com a sua venda. As empresas fabricantes de alumínio esclarecem que isso não passa de uma lenda urbana, pois ao retirar o anel da lata, dificulta-se a reciclagem do alumínio. Como a liga da qual é feito o anel contém alto teor de magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio no forno. A tabela apresenta as semi-reações e os valores dos potenciais padrão de redução. Vejam o que eu havia dito para vocês. Ele vai falar se é redução ou se é oxidação. Se ele não falar, tem como perceber, conforme a gente viu. Olhem o valor dos potenciais aqui. Vocês estão vendo que quem tem o maior potencial de redução é o íon Cu2+. Lembre que é o íon que ganha elétron. Então tem o maior potencial de redução. Quem tem o menor é o íon lítio. Se o íon lítio tem um menor potencial de redução, né, se ele ganha elétrons mais difícil, eu posso dizer claramente que ele vai apresentar o maior potencial de oxidação. E esse daqui de baixo, né, o íon cobre, apresenta o maior potencial de redução. Coisa fácil, simples. Vamos para frente. Com base no texto e na tabela, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio? Qual é a função do magnésio? O magnésio, se ele não estiver junto com a lata, fica mais fácil ocorrer a oxidação do alumínio. Então, a função do magnésio é sofrer oxidação. Então, quem vai poder entrar e sofrer oxidação
Assim como o magnésio seria o potássio, o lítio, né? Então vamos nessa. Lendo aqui, ó, com base no texto, que metais poderiam entrar na composição do anel das latas com a mesma função do magnésio, ou seja, proteger o alumínio da oxidação dos fornos e não deixar diminuir o rendimento. Se eu quero proteger o alumínio da oxidação, eu vou me oxidar no lugar dele, vou ser metal de sacrifício. Ele diz aqui somente o lítio, pois possui menor potencial de redução. Não é só o lítio, né? O lítio e o potássio. Somente o cobre de jeito nenhum. Ele tem um potencial de redução maior do que o do alumínio, então de oxidação é menor. Somente o potássio já está fora. Somente o cobre e o zinco, fora. Somente o lítio e o potássio, pois seus potenciais de redução são menores. Se eles apresentam menores potenciais de redução, significa que eles apresentam maior potencial de oxidação. Então eles vão se oxidar no lugar do alumínio. Letra E seria a resposta. Viram como é fácil? Então a análise dessa tabela está aí. Cuidado, porque isso cai muito, é muito importante. Lembre que eu estou com você sempre, pegando a sua mão e lhe ajudando aí para você alcançar o seu resultado, o seu sonho. Na boa, um abraço grande, valeu demais e até o próximo vídeo.